Pessoal, e o Exército Brasileiro? Ainda te enche de orgulho? Se hoje o comandante do Exército Brasileiro, o Tomás Paiva, chegar diante de você num evento, você vai levantar cartaz para ele, bater continência ou essa fase já passou? Por que eu estou falando? Saiu uma matéria do Estadão sobre o Exército Brasileiro. E aí, meu amigo, nesse mato tem coelho, tem alguma coisa ali. E eu vou ler isso para vocês. Mas só para lembrar, quando estava acontecendo aquelas manifestações, eu lembro de fazer uns 2 ou 3 vídeos falando para vocês que aquilo era loucura, que o exército não estava lá para salvar ninguém, que o exército só pensa no seu próprio umbigo e que não ia fazer nada, que aquele negócio de pedir intervenção era sandice e que podia não dar certo, não ia dar certo. Não imaginava que ia chegar num patamar dessas abusividades que a gente viu do 8 de janeiro. Mas eu falei isso. Quando eu falei isso, eu fui avacalhado. Até por influenciador grande aí, apoiador do Bolsonaro, fez vídeo falando que a turma dos isentões, né? Pois é, eu fui avacalhado. Depois, quando aconteceu o problema, quando a coisa deu ruim, e aí muita gente viu que eu estava falando a verdade. Então, abre o olho no que está acontecendo em relação ao Exército Brasileiro. Vamos lá. Comandante do Exército defende parceria com a China, um país que está em foco com os nossos interesses. O comandante-geral do Exército, Tomás Ribeiro Paiva, defende que o Brasil amplie parcerias estratégicas com a China e com outros países do BRICS, grupo que reúne também nações como a Rússia, a Índia, a África do Sul e, mais recentemente, a Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, Etiópia e Egito. Só gente boa, né? Só democracia do tipo que o Lula gosta. Relativa, não é? Pois é, mas vai além. Em entrevista ao Estadão, ele afirmou que a viagem que fará ao território chinês no próximo mês focará em ciência e tecnologia e capacidades militares do país asiático. Paiva disse que pretende visitar todos os países do BRICS, já esteve na Índia, e que só não irá à Rússia por causa do conflito com a Ucrânia. Em um momento especialmente tenso entre China e Estados Unidos, o comandante do exército acredita que ir à China não terá potencial para criar algum mal-estar com os aliados Estados Unidos. Abre aspas, temos um intercâmbio comercial muito intenso com a China e não acredito que possamos nos levar por uma polarização ideológica. Nós sempre fomos pragmáticos nesse sentido. E aí, essas sinalizações do comandante do Exército Brasileiro, justamente com esses grupos do BRICS, Irã, dentre outros, sabe, mancha um tanto quanto ainda mais a imagem do Exército Brasileiro. Porque assim, a gente sabe que são países extremamente autoritários e que comandam com mãos de ferro, independentemente da vontade da população, por causa do próprio exército. É o exército que é as mãos de ferro ali de reprimenda, né, da população. E assim, é óbvio que quando a gente vê uma matéria como essa, a gente acaba acendendo uma luz vermelha de preocupação. E aí, você fica preocupado ao ver uma matéria como essa? Porque imagina, os alinhamentos que o Brasil vem fazendo são alinhamentos sempre preocupantes. E vem cá, você acha que o alinhamento dessa turma ao Lula poderia dar ruim? Porque eles falam tanto em golpe, em golpe, em golpe, mas tem uma turma aí que acha que o golpe não aconteceu pelo Bolsonaro, né? Mas pode acontecer ainda. O que você acha sobre isso? Deixa no comentário. É importante a gente saber. Vamos falar de uma matéria do Metrópolis agora, Guilherme Amado. Senado pode ter 3 filhos de Bolsonaro a partir de 2027. O foco geral do PL e dos aliados do Bolsonaro é o Senado Federal para 2027. Entenda o seguinte, o Senado funciona assim. São 3 senadores por estado,
Então são 27 estados, por isso 81 senadores. São 3 por estado. Numa eleição muda 1. Na outra eleição muda 2. Por quê? Porque cada senador tem 8 anos. É diferente da Câmara dos Deputados, que só tem 4. O que aconteceu? Na última eleição, 2022, mudou 1 por estado. E a maioria dos senadores eleitos foram conservadores da direita. Bem que foi a maioria dos eleitos, tá? Eleitos, né? Foi a maior bancada conservadora. Mas foi só 1/3. Os outros 2/3 já estavam lá. Agora, já tem esse 1/3 aí que aumentou. Na próxima eleição, serão os 2/3 que serão modificados. E aí, pela primeira vez, o PL, o Bolsonaro e a direita terão a chance de eleger os seus próximos senadores. A aposta do Bolsonaro é colocar ali seus 3 filhos no Senado. O Senado pode ter 3 senadores Bolsonaro a partir de 2027. Caso Flávio Bolsonaro se reeleja, a chance é grande, e Eduardo e Carlos sejam eleitos senadores em 2026. E aí, cada um aqui pode disputar uma cadeira própria. O Eduardo Bolsonaro por São Paulo, enquanto que o Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro pelo Rio de Janeiro. Mas, como eu disse, serão 2. E não para por aqui, não. Pode ter uma Madame Bolsonaro aí na história também. Porque tem muita gente apostando que a Michelle não virá como candidata a presidente da República. Ela pode vir como candidata dentro do Senado. Dentro do Senado, ou seja, ela pode vir pelo Distrito Federal. Então, assim, poderiam ser não 3, mas 4 Bolsonaros lá dentro, né? E aí? O que você acha sobre essa situação? Acha que fortaleceria o Senado Federal ou não? Lembrando que vocês viram a importância do Senado Federal com a questão do Lula aí, com a atuação, com a oposição em relação a Lula, né? Vamos lá, outra matéria também do Jornal Metrópolis que eu quero discutir com vocês. Tarcísio e Zema têm mais influência do que Bolsonaro nas eleições de 2024. Nos respectivos estados, né? É óbvio. É óbvio que o Bolsonaro é um líder a nível nacional, que a figura do Bolsonaro transcende até a própria fronteira brasileira. Então, é lógico que o maior líder nacional é o Bolsonaro. Agora, influência, é óbvio que os governadores tendem a ter até um pouco mais de influência do que o presidente da República, o ex-presidente da República. Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de Minas Gerais, Romeu Zema, influenciam mais nas eleições municipais das capitais de seus estados do que o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem ambos são ligados. Os dados foram constatados em uma pesquisa realizada pela empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência e Apex Partners. Segundo a análise, em São Paulo, 17,6% dos entrevistados alegam que votariam com certeza em um candidato apoiado por Tarcísio para a disputa na capital. A quantidade de eleitores que afirmaram que iriam seguir a escolha de Bolsonaro foi de 16,9%. O mesmo se repetiu em Belo Horizonte, onde a diferença foi até maior. Na pesquisa, 22% estão com o Zema, enquanto 20,8% contam que esperam a indicação de Bolsonaro. E aí, meu amigo, é chover no molhado, porque é óbvio que Zema e Bolsonaro, que Tarcísio e Bolsonaro vão estar atirando para o mesmo lado, né? E aí, esse tipo de matéria, esse tipo de situação que começa a ser divulgado assim pela mídia, é até um pouco para tentar enfraquecer. Mas é o famoso voto de opinião. Mas se Bolsonaro não tem força para eleger o dele, eu vou votar em outro, porque eu não quero perder o meu voto. Então, assim, isso é normal de acontecer. Infelizmente, muitos brasileiros ainda votam dessa maneira, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo editorial.